Olá, 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 muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está agora nos escutando. Estamos começando mais um F5 Podcast. Eu sou o Felipe e eu sou um pecador com Pzão maiúsculo. Fala, meu povo, prazer estar com vocês mais uma vez, mais um podcast. Meu nome é Makel, eu detesto andar de barco e se o nome do barco for pecado, as coisas pioram. Olá, meu nome é Rafael, você está no F5 e eu já pequei em mais de um país. Eita! Esse é um pecador internacional. Eu queria ter pecado em mais de um país. Eu também. Eu sou a Ariane e quando eu era criança, meu pai ensinou a eu chamar minha mãe de pecadora. E não estava errado. Esse pai é bom. Fala pessoal, meu nome é o Madan e é a primeira vez que eu tô aqui no F5 e hoje ficou mais provado do que nunca aí que eu sou mais pecador do que tudinho aqui. Bom, é verdade. Entendedores entenderão. É verdade. Ai. É isso aí, gente. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre estar no mesmo barco e ter a mesma condição, né? E a gente começa essa conversa depois da musiquinha. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre estar no mesmo barco, né? Nosso texto, acho que a gente consegue basear em Romanos 3, quando Paulo fala que todos pecaram e todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. E aí, Elmadan, queria saber de você, um grande pecador aí, chegou tarde na gravação. O que é o pecado? Rapaz, vem logo com uma dessa aí. Rapaz, Coisa fácil. Nos o cara peitos. já joga logo assim nos peitos, né? Cara, o pecado... Tem muitas definições de pecado, mas assim, o que a palavra de Deus deixa claro pra gente, que pecado, ele é a transgressão da lei, né? Em 1 João 3,4 fala que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei e, de fato, o pecado ele é a transgressão da lei. Mas, assim, de uma maneira mais clara, pode entender o pecado como sendo uma rebeldia contra Deus, uma separação do homem ou da criatura para com Deus, né? E aí, desse fato, dessa separação, surgem os atos pecaminosos, né? Isso é tudo que resulta dessa atitude de separar do Deus Criador, né? Então, Elmadan e amigos, pecado vai além de um ato, certo? As pessoas normalmente, né, têm como senso comum que o pecado é um ato que é cometido. Mas, pelo que a gente vê aqui no contexto de Romanos 3, né, na verdade, Romanos como um todo, né, se a gente for analisar aqui Romanos 1, a gente percebe que Paulo está falando que os gentios eles estão condenados, né? No capítulo 2 ele fala para os judeus, e ele diz também que os judeus estão condenados. E aqui no capítulo 3, quando a gente chega no capítulo 3, ele resume dizendo que todos estão condenados. Ou seja, por mais que algumas pessoas se esforcem, ou no caso dos judeus, né, se esforçassem muito por manter uma vida reta e uma vida, né, sem pecados diante de Deus, e até hoje a gente percebe que tem muita gente vivendo assim, né, num completo e constante esforço para não cometer atos pecaminosos. Então a gente pode definir que pecado é uma condição, certo? Vocês concordam? Pecado é uma condição de ser? Sim. Isso. A gente não só peca, a gente é pecado. A gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. Eita, perfeito. Isso. Assim, é bom só fazer realmente essa distinção do que é pecado e o que é ato pecaminoso, né? O pecado é esse estado de separação para com Deus. E aí, desse estado, dessa separação para com Deus, os atos pecaminosos, que aí os conhecidos, né? Não matarás, não furtar, e roubar,
acabam surgindo, não é inevitável. Não tem como você estar separado de Deus, viver uma vida longe de Deus, no estado de realmente estar em rebeldia para com Deus, e você não pecar. Isso algo impossível de acontecer. Você vai cair no erro. O George Knight, ele vai falar que Deus não quer libertar a gente dos pecados com P minúsculo, que seria como arrancar as frutas da árvore do pecado. Deus quer libertar a gente do pecado com P maiúsculo, que é essa rebeldia constante contra Deus. E aí seria basicamente cortar a árvore. Então, tem muita gente lutando para arrancar frutos, para enfrentar o seu pecado, mas o pecado que precisa ser extinguido da nossa vida é essa rebelião aberta contra Deus. É você buscar a presença de Deus, até mesmo quando você comete alguns atos de pecado, você buscar a presença de Deus para que Ele possa lhe santificar. Eu lembro agora daquele texto de Paulo, quando ele diz que o mal que ele não quer fazer, ele faz, e o bem que ele quer, ele não faz, né? Essa luta terrível que a gente tem contra a nossa própria natureza, né? Essa natureza que nos puxa o tempo todo para baixo. A gente não tem, Paulo vai dizer que a gente não tem prazer natural na lei de Deus. A gente não tem prazer natural em fazer o que é bom, em estar na presença de Deus. Naturalmente, nós não somos inclinados ao que é espiritual, mas ao pecado, à separação, como o Adam falou, né? A separação de Deus, porque essa é a nossa condição como pecadores. A gente originou, parece que está no nosso DNA pecar, afastar-se de Deus, viver uma vida alheia de Deus, né? E essa condição, essa nossa natureza, ela precisa ser morta, extinguida, né? Ela precisa ser vencida. E a gente vai ver daqui a pouco, né? Como isso pode acontecer. E Paulo termina esse texto que o Marcos citou aí, dizendo assim: desventurado homem quem sou, quem me livrará o corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus nosso Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, se a gente está falando que o pecado existe, tem a ação de pecar, onde o pecado teve início? E como esse pecado chegou na humanidade? Como a gente chegou a ficar corrompido? Nós que, na verdade, fomos criados, né, para ser puros e santos à imagem de Deus. É uma pergunta muito boa, né? Porque, inclusive, muitas pessoas questionam a bondade de Deus ao olhar para as mazelas desse mundo, né? Para tantas coisas. Por que existem tantas coisas assim se Deus é bom, né? Então, eu devolvo a bola para vocês aí, para vocês contarem um pouco de como que isso começou. A Ariana devolve a bola cheia de pimenta pra gente. Ela botou um pouquinho mais de fogo. Foi. Ela pega uma bocada pequena e transforma num vendaval do tamanho do mundo e diz aí, pega. E eu achei que ela ia responder. O pecado, ele teve origem no céu. É estranho dizer isso. O ambiente era perfeito, os seres eram perfeitos, até a Bíblia diz que Satanás, Lúcifer, era perfeito. E mesmo assim, nesse ambiente, se originou o pecado. Porque a perfeição de Deus, ela inclui o direito da pessoa escolher, de qualquer ser escolher, se quer o bem ou o mal. Isso faz parte da perfeição. Se Deus tirasse isso de todo mundo, a gente nem vida teria, basicamente. Então o pecado, ele tem origem em Satanás, no céu. E é um grande mistério como surgiu isso no coração dele. Mas, mesmo no ambiente perfeito, ele foi inclinado a começar o pecado no céu. Tem um ponto interessante aí. Assim, eu mesmo, já pegando o gancho do que a Ariane comentou, né? Eu mesmo já me vi alguns meses me perguntando sobre essa questão. E quem me conhece sabe que eu passei um bom período aí me questionando sobre os argumentos e os pontos que nos levam a crer que realmente existe um Deus, né? E depois que eu compreendi isso, assim, ficou muito claro para mim o amor de Deus. Porque quando Deus, ele, em sua sabedoria, ele opta por criar
Ele poderia ter criado todos os seus seres programados para simplesmente o adorar. E não haveria uma única margem do mal surgir em toda a imensidão do universo criado por Deus. Mas aí Deus ele opta por dar à sua criatura o direito de livre arbítrio. E aí quando ele toma essa decisão de dar à criatura o direito de, inclusive, o rejeitar, o mal passa a existir em potencial. O Dr. Rodrigo Silva ele fala muito legal, de uma maneira muito legal sobre isso daí. Ou seja, Deus não criou o mal de forma alguma. O mal surgiu, como o Rafael comentou, aí no coração de Lúcifer, lá no céu, como está lá em Ezequiel 28. Mas, quando Deus cria a sua primeira criatura e dá a essa criatura o direito dela pensar por si mesma, de ela tomar as suas decisões, de ter o seu livre-arbítrio, ele permite que o mal possa existir em potencial. Quem estuda filosofia vai entender um pouquinho sobre isso daí. O mal ele não existia fisicamente, existia de fato, mas a possibilidade existia de alguém rejeitar a Deus e ao rejeitar a Deus começar a surgir, cometer falhas, né? Começar a ser imperfeito. E foi exatamente o que aconteceu com Lúcifer, né? Lá em Ezequiel 28 vai falar sobre isso, que ele era perfeito nos seus caminhos, desde o dia que foi criado até que se achou iniquidade em seu coração. Teve E um ponto de aí, corte. exato. E esse mistério realmente ninguém consegue explicar como um ser perfeito, alguém que tinha sido criado perfeitamente, ele era magnífico, a palavra de Deus apresenta ele como um anjo de luz, e dentro dessa perfeição, ainda assim, ele escolheu em seu coração se revoltar contra Deus, e surgiu o mal em seu coração. Esse mistério a gente não consegue explicar, mas o que precisa ficar bem claro é que quando Deus criou todas as coisas, ele criou tudo perfeito, e a maldade surgiu no coração de uma criatura, simplesmente pelo fato dele ter dado a bênção de todos nós pensarmos por nós mesmos. E aí tem aquele ponto do trilema de Epicuro, que muita gente, muito ateu, se utiliza desse argumento para justificar que Deus não existe. Porque se existe o mal, ou seja, se o pecado trouxe suas consequências para o nosso planeta e a gente vive aí vendo sofrimento, maldade, se Deus é todo poderoso e ele é todo bom, essas três coisas não podem existir ao mesmo tempo. Ou seja, um Deus amoroso, Deus poderoso que pode todas as coisas, e o mal. Essas coisas não podem existir. Tem esse ponto que a gente pode também discutir, se vocês acharem interessante. E do mesmo jeito que Deus deu aos seres no céu a opção de escolher, da mesma forma ele deu a opção aos seres humanos. Então, quando Deus cria Adão e Eva como perfeitos, ele dá a oportunidade deles também serem livres para tomarem suas próprias escolhas. E assim, a história do pecado que se originou no céu, ela é transportada para a terra, e assim começa a saga do ser humano em lutar contra o pecado. Pois é, então, essa é a segunda parte do pecado, né, da história do pecado. Uma primeira parte é essa que a gente comentou, sobre o que aconteceu no céu e Lúcifer e tudo mais. Mas essa segunda parte chega a nós, né? Que é aqui na Terra, o nosso planeta, com o nosso primeiro pai, o primeiro homem, chamado Adão, que escolhe pecar, ele e sua esposa, e a partir de então, todos os homens, todos os humanos, a partir deles, nascem pecadores, né? Com essa herança maldita de pecado. Ou seja, com essa natureza que os leva para longe de Deus. E aí chega até a mim, até nós aqui do F5 e até você que está ouvindo a gente. Todos nós nascemos nessa condição. Sim, existe um lapso aí, só para deixar claro, que quando Deus cria Adão, ele cria Adão à sua imagem e semelhança. E a Bíblia vai dizer mais na frente que Adão começa a gerar filhos à sua imagem e semelhança. Então existe um lapso que não existe mais a ligação direta com Deus nessa criação perfeita. Então o homem ele começa a ser feito com um pequeno defeito genético, de programação, como você quiser chamar. E em algum momento esse defeito ele nos impulsiona para o mal. Então a gente tem essa tendência de sempre buscar o mal dentro da gente. Lembrando aí desse exemplo do Adão, né? O primeiro Adão, e Cristo como o segundo Adão. Isso aí não é para entrar na gravação, não. Mas lembrando que é um exemplo muito claro sobre
Cristo não ser pecador, né, como toda a humanidade, é que o exemplo da serpente de bronze, ele é como a serpente de bronze, ele tinha toda a expressão ali de números, a serpente de bronze de números 21, mas o pecado não estava nele, e as pessoas olhavam para aquela serpente e eram curados. Então, do mesmo modo, Cristo é esse que é o exemplo do sem pecado, como o João vai falar no capítulo 3, versículo 14 do Evangelho, que do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, a semelhança daquela serpente de bronze, que foi construída ali para que as pessoas que eram envenenadas pelas serpentes abrasadoras do deserto pudessem mudar sua condição, Cristo também veio como esse, sem pecado, embora na semelhança de carne pecaminosa. Alguém pode perguntar assim, a gente está carregando o pecado de Adão, a gente está morrendo por causa de Adão, e a Bíblia diz que Adão ele transmitiu alguma coisa para sua genealogia, alguma coisa que nos direciona para baixo, mas em Romanos 5, que a gente vai ver o contraponto de Adão e Cristo, Paulo é muito claro de dizer que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. A gente está pagando o preço das nossas escolhas, apesar de sair em desvantagem com relação ao Adão original. Então, quando Cristo vem, ele vem mostrar que o Adão original ele poderia ter vivido sem pecado. Então, em Adão a gente encontra a desobediência e a morte. E aí você pode dizer, mas é injusto que tenha passado isso para todo mundo. E você encontra em Cristo a obediência e a vitória. Do mesmo jeito que seria injusto a gente morrer porque a gente tem uma tendência para o mal, também seria injusto a gente receber a vitória de graça porque alguém veio e foi obediente. Então, Pode falar. Não, de certa forma, você escolhe qual a sua referência, né? Sim. Se Adão ou se Cristo. Então, quando Cristo veio, ele veio mostrar que Adão, lá no começo, ele conseguiria vencer. Então, em Cristo, a humanidade ela é redimida e nós podemos dizer, eu não tenho condição de ter uma vida perfeita, mas eu escolho Cristo, que teve a vida perfeita, como meu substituto. E assim se resolve o problema do pecado. É importante lembrar que o pecado não não é mudar a pele do animal, por exemplo, para ele ser diferente. É uma questão do DNA. Se o DNA contém aquela característica, ele carrega aquela característica, ele vai herdar. Por exemplo, a cor dos olhos, né? A gente tem a cor dos olhos, mas não adianta colocar lente de contato. Tentar mudar apenas ações de pecado, tentar se reformar para não pecar, é tentar colocar uma lente de contato. Na verdade, aquilo está no nosso DNA. O pecado, ele é herdado de geração, como Davi mesmo fala no Salmo 51, que ele nasceu em pecado e em pecado concebeu a mãe. Ou seja, a criança fofinha, lindinha ali, já vem com isso, né? Na sua bagagem genética. Então, essa escolha aí, ela é uma escolha de substituição vital, né? Não é uma decisão apenas de se esforçar para não fazer o que é errado. Isso que você está dizendo, Ariane, era para os judeus muito difícil de entender, né? E até Sim. Hoje é muito difícil para algumas pessoas que querem ser perfeitas aos olhos de Deus. Elas acreditam que podem, né, ser, de alguma forma, viver uma vida sem pecado. O que é diferente de zelo, né, Maca? É diferente de você ser zeloso pela palavra de Deus. A pessoa que busca ser perfeito, como você está dizendo, é a pessoa que se maltrata quando erra. Que fica sofrendo, tal, que eu não mereço, eu não presto para nada. A diferença é você ser zeloso, de você buscar com todas as suas forças, seguir a orientação bíblica, de fazer o correto. Isso aí a gente deve ter todos os dias. Isso vai muito assim, se você não entender, o primeiro tópico que a gente comentou lá no início, né? Qual é o conceito de pecado? Você não entender o que é o pecado, você vai passar a vida cometendo essa falha aí. Porque o pecado, como a gente comentou, ele é a separação
da humanidade para com Deus. O homem se rebelou para com Deus, então essa separação do homem para com Deus vai gerar todos os pecados, né, os atos pecaminosos. O que acontece muito é que nos dias de hoje, as pessoas, assim, fazendo um paralelo aí, é como se a doença que nós tivemos, você tem uma gripe, então a doença, o vírus que está em você, aquilo ali é o pecado. É o que fez com que você adoecesse, é o vírus. E no caso da relação para a parte espiritual, é a separação para com Deus. E agora, os sintomas são as consequências, que aí são os atos pecaminosos. Poxa, febre, dor de cabeça e tudo, isso daí é a consequência do vírus que está no seu corpo. Quando você mente, quando você rouba, quando você pratica o erro, isso daí é a consequência do pecado que está na sua carne, quando Paulo fala. E aí muitas das pessoas vão ficar fazendo assim, poxa, vão querer tratar só a dor de cabeça, vão querer tratar a febre e tudo, mas o vírus está lá. Não resolve o Consequentemente, é problema. questão de tempo para você. Exato, o problema não está resolvido. O vírus continua no teu corpo. A carne continua sendo pecaminosa. Então, se você, em vez de você tentar tratar o sintoma, você querer tratar a causa, que é o vírus, ou seja, a separação para com Deus, você vai no caminho certo. Porque muitas das pessoas fazem, poxa, eu quero viver uma vida de perfeição, não quero cometer nenhum ato pecaminoso, e focam tanto na consequência que esquecem a causa. A causa que é a separação para com Deus. Então, qual é o caminho certo a ser seguido para o cristão que quer viver uma vida vitoriosa perante Deus? É buscar resolver o problema inicial, que é a separação para com Deus, viver uma vida de relacionamento com Ele, de comunhão. Isso daí vai fazer com que você resolva os outros problemas. Os atos pecaminosos vão estar sendo resolvidos pouco a pouco. Mas você vai deixar de cometer erro ou pecado? Não, porque você é o quê? Pecador, cara. O vírus ainda está na sua carne. Você ainda é um pecador. Mas o caminho a ser seguido é nessa linha. Primeiro você focar na causa. Separação de Deus para... E aí Paulo até fala isso lá em Romanos 5, falando a relação de Cristo e Adão. No versículo 10 é assim, ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho. O que é que o pecado causou? A separação, na verdade, a separação de Deus para como é o pecado. Então, o que é que faz a reconciliação? O que é que traz, restitui ao zero, ao marco zero novamente? É a morte de Cristo. E é Cristo quem faz isso por nós. É Ele que tem todo o mérito. Então, a gente precisa seguir por esse caminho aí. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, a gente já conversou aqui e conseguimos definir que somos todos pecadores, mas aí eu queria saber de vocês se tem alguém mandando bem hoje no pecado, no sentido de que existe um ranking, alguém peca menos do que o outro, o pastor da nossa igreja, ele está na fila de que vai ser salvo primeiro, ou alguém está na frente dele, ou como funciona essa fila? É por Quem tá mandando idade. bem. Olha, essa questão por idade até chama atenção, porque na verdade, por idade pode vir consequência, aliás, a consciência de quão pecaminosos somos. A exemplo de João 8, lá quando trouxeram a mulher adúltera para colocar Jesus ali numa situação difícil, né, para julgar aquela condição. E o que ele falou? Aquele pecado, seja o que primeiro atire a pedra. E aí, o que aconteceu? Eles foram se retirando, acusados pela própria consciência, sendo que, a começar pelos mais velhos até chegar ao mais novo. Isso não implica dizer que o mais velho é mais pecador porque cometeu mais atos de pecado. Na verdade, é mais consciente de quão pecador essa pessoa já né? É mais consciente. Inclusive, João, já na epístola, ele vai dizer que se nós dizemos que não temos pecado, nós somos mentirosos, porque o pecado ele está em todos nós. Então, na verdade, esse ranking aí
é furado. Embora a gente olhe assim e pense, não, mas não é possível que essa pessoa que eu conheço, próxima, tão calma, tão pacífica, seja um pouquinho melhor do que eu, ou mesmo a gente tente se enquadrar, pensar que porque a gente faz determinadas coisas ou deixa de fazer outras, nós estamos melhor ou pior. Na verdade, é tudo farinha do mesmo saco. Na verdade, a epístola de João ela é mais dura do que a Ariane falou, porque ela não diz só que a gente se faz mentiroso, ela diz que a gente faz Deus mentiroso quando a gente diz que não comete pecado. Então Deus estaria mentindo se a gente disser que não comete pecado. Por quê? Porque ele cria uma solução para um problema e o problema não existe. Por quê? Porque eu não peco, eu não preciso da solução. Então, quando a gente diz que vive uma vida perfeita, que não peca, essa ideia de ser totalmente perfeito e pleno, a gente faz Deus mentiroso. Isso é perigosíssimo. A nós mesmos nos enganamos, né? Ele fala, eu vou ler aqui para ficar mais. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí o Tentar 10 enganar. diz, isso, e o 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É isso aí. E eu acho também que, óbvio, a gente tem que trazer a lei dos 10 mandamentos, guardar essa lei no nosso coração, mas muita gente acha que tá cumprindo os 10 mandamentos, você não tá pecando de forma alguma. E aí é muito interessante porque Jesus, no Sermão do Monte, ele abre um leque de possibilidades dentro da própria lei e mostra que você peca só de pensar em algo proibido, né? E Que em na... questão... Por favor, Michael. Não, então, que na verdade, Jesus, o que que ele faz? Ele coloca uma lupa, né, nessa ideia de pecado que as pessoas tinham até então, acreditando que era um ato. Por exemplo, o adultério. Elas tinham em mente que adulterar era deixar a sua esposa, por exemplo, e deitar-se com uma mulher estranha, né, uma mulher fora do casamento. Mas E aí pensar nessa mulher 24 horas por dia não seria problema. não seria problema. O grande X da questão é não pensar nessa mulher 24 horas por dia, como o Rafael falou, entendeu? Tanto é que depois que Jesus foi ao Sermão do Monte, as pessoas dizem, né, eu acho que os discípulos dizem, pesado é isso aí. Então isso parecia coisa que não dava para suportar. Parecia que era demais para eles, porque ia além do ato. Denunciava a própria natureza deles, entendeu? O íntimo deles estava exposto, agora revelado o quão pecadores eles eram no final das contas, né? Porque para pensar, se Deus ele vê o que a gente faz, isso assusta. Deixa já um medinho grande. Agora, para pensar que Deus sabe o que a gente pensa e tudo que a gente tem vontade de fazer e de dizer, tudo, que Deus sabe tudo isso, aí você fica assustadíssimo. Fazer só um ponto aí. Assim, cara, se você for dar uma olhada, o povo judeu, naquele período, eles estavam tão próximos da salvação por obras que quando Cristo falou isso aí, né, um monte e apresentou assim, pô, olha, presta bem atenção. Ele sempre falava assim, ó, pô, vocês ouviram o que foi dito, eu lhe digo isso agora. Ele mostrou a interpretação como realmente é a essência do viver para com Deus, em perfeição. E aí ele mostrou, olha, cara, não tem como. Afinal, o povo olhou assim, rapaz, isso é impossível realmente. Porque para eles a salvação, a perfeição, havia essa distinção, e poxa, falando de tal, é superior a mim, e se a pessoa está bem de vida, isso mostra externamente de que ele, em pecado, ele é superior a um pobre. E isso é tão claro que na parábola, na situação do jovem rico, na parábola do jovem rico, ele chega para Jesus e ele diz assim, Senhor, que eu farei para ser salvo? Na mente dele, assim, eu sou responsável por minha salvação, então eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo.
E aí, tanto que Cristo disse para ele, olha, você conhece os mandamentos, Cristo dá uma aula para ele, só isso tudo eu já tenho feito. E aí Cristo mostra para ele que o problema é ir além dos atos que ele já tinha se privado durante a vida de cometer, e achar que estava tudo porque a salvação não dependia dele, sendo o ser que estava na frente dele, que era Cristo. Eu acho sim que existe uma fila de pecado, só que em vez de ser uma fila onde tem um atrás do outro e alguém é o primeiro lugar e tudo mais, essa fila eu imagino que ela é lateral, no sentido de cada um estar ombro a ombro e todo mundo nivelado, justamente porque todo mundo peca da mesma maneira. Apesar de ter nuances, né, diferentes e vícios diferentes e tudo mais, todos nós estamos nivelados nisso. Só para esclarecer, a gente não está falando de consequências de pecado. Isso, não. Consequência de pecado, ela é diferente para cada pecado. O cara que mata, ele vai ser preso. O cara que mente, ele só pecou e provavelmente vai ficar alguém com raiva dele. Vai ter uma Consequências são consequência, diferentes. isso. Com relação à salvação, tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo precisa do mesmo remédio, que é Cristo Jesus. Mas mesmo essa questão das consequências, não é porque uma consequência é maior do que outra que o pecador que comete determinado pecado é inferior ou superior ao outro, né? Porque nesse contexto a gente pode tentar se hierarquizar em relação às pessoas e pensar, não, eu peco só esse tipo de pecado. E aquela outra pessoa que está aqui do meu lado, ela peca muito mais que eu, né? No contexto de olhar, porque a consequência é mais grave, mas quando a gente olha, o pecado, ele, independentemente de qual seja, ele vai causar o maior de todos os danos e maior de todas as consequências, que é a separação entre nós e Deus, né? E aí, se a gente olha para essa perspectiva, que não somos melhor em nada em relação a ninguém, a qualquer pessoa. Estamos todos na mesma condição. Não é porque o pecado do outro é diferente, a ação do pecado da outra pessoa é diferente da minha, que eu posso ter o direito de considerá-la aquém ou inferior a mim, né? Cara, isso a gente tá falando aqui, mas na prática, isso é muito complicado na nossa sociedade, como um todo, porque nós somos pessoas aqui, talvez quem está nos ouvindo também, provavelmente, somos pessoas que a gente se esforça para fazer as coisas certas, né? A gente se esforça para fazer o bem e tal. E a gente convive com pessoas que não estão nem um pouco preocupadas com isso. Pessoas que não se esforçam, pessoas, muito pelo contrário. Pois é, a gente vive em um mundo em que as pessoas realmente Querem estão levar um pouco se vantagem. lixando para essa coisa do pecado. E a nossa tendência natural é pensar que, de alguma forma, somos melhores que elas, ou somos menos pecadores que elas, né? O pecado delas parece ser mais feio aos nossos olhos do que os nossos próprios pecados são. E aí a gente tem essa tentação de fato, se achar superior. E aí, quando a gente vem aqui para Romanos, né, nos seus primeiros capítulos, Paulo ele tá falando para um grupo de pessoas que não era fácil para eles entender isso, que eles também eram pecadores como os gentios, né? Aqui no caso, no capítulo 2 de Romanos. E aqui ele faz esse tratado aqui no capítulo 3, dizendo que todos são, gentios, judeus, todos são adventistas, católicos, ateus, agnósticos, todos são. Todos, você frequenta a igreja? Você não frequenta? Ok, todos estão no mesmo barco, todos somos pecadores. Não adianta se sentir melhor ou pior, porque tem uma via de mão dupla, né? Às vezes a gente se sente superior, mas às vezes a gente olha para uma outra pessoa que tem uma vida que parece ser justa e a gente se sente também inferior, né? Pequeno, menor. E aí Paulo vem dizendo, não, querido, não se preocupe, todo mundo está no mesmo barco, de verdade. Todos são pecadores e todos carecem hoje da glória de Deus. Estamos destituídos da sua glória. Nós não parecemos mais com Deus como antes. Não somos mais a sua imagem e semelhança, ninguém. Todo mundo carece da glória de Deus. Em Lucas
5, a gente tem uma situação em que Jesus ele vai curar um paralítico, e inclusive a gente pode falar dessa história em si daqui a pouco, mas Jesus, ele no final dessa situação, ele fala que não veio para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. E eu queria saber de vocês o que Cristo quis dizer, apesar de estar parecendo bem claro, o que Cristo quis dizer com isso. Eu vou dizer o que ele não quis dizer. Ele não quis dizer que alguém está mandando bem. Ele não quis dizer isso. Até porque ele mesmo fica claro, né? Que bom só há um, né? Essa fala pode ficar registrada sempre que a gente pensar que está mandando bem ou que alguém está mandando bem, lembrar que bom só tem um, que é Jesus. Coisa interessante, parafraseando aí o que a Ariane comentou, voltando lá para aquela questão do jovem rico, né? Quando ele chega para falar com Cristo, ele chega lá, o bom mestre, tudo, e aí Cristo fala exatamente isso que a Ariane falou. Ele disse, por que me chama? Só há um bom. Por que Cristo fala assim logo de cara, poxa, para o jovem rico isso? Porque o jovem rico tinha feito aquela primeira pergunta, o que eu farei para ser salvo? Então, olha, não se preocupe não, você entendeu errado, você não é bom. Você não é capaz de se salvar, não. O que você tem feito de certo até agora, ou seja, como ele comentou, eu tenho guardado todos os mandamentos, isso não é suficiente para você ser bom. Diante dos olhos de Deus, todos nós, como é o tema da lição, estamos no mesmo barco. Se quiser fazer essa diferenciação entre eu ser melhor do que o outro ser um pouco melhor do que eu, ser pior, é como se você estivesse dentro de um barco que vai afundar, aí ó, olhando o tema que está trabalhando, e todo mundo está decretado a morte, e ainda assim você está querendo saber quem é que vai morrer primeiro. Porque por lado de cá, mas poxa, o barco vai afundar, todo mundo vai morrer. Você pode estar de terno, o outro pode estar de bermuda ali, a situação do seu estado ali não vai interferir em nada, porque a sua morte já está definida. Agora tem um bote de salvação, que choveu, e ele diz, olha, eu vim buscar e salvar quem se perdido. Quem realmente sabe que o barco está se perdido, sai do barco e pular no outro. O bote da salvação está aí pra gente. Exato. E o cara que é orgulhoso e não reconhece que tem esse bote e não aceita entrar nele, vai morrer afogado. Ou seja, aquela fala de Jesus dizendo que os sãos não precisam de médicos, né, e sim os doentes, é no sentido de que a gente precisa reconhecer a nossa enfermidade. A gente precisa reconhecer a nossa doença e que existe um Salvador, né? A gente está falando aqui de Romanos 3 e tal, mas existe graça nisso tudo, existe justificação, existe alguém que pode nos justificar. Essa nossa condição, a nossa natureza, ela não é permanente no sentido de que é definitiva, né? Existe alguém que pode transformar essa nossa natureza e tem a solução para no nosso problema, que é o pecado. Então, existe solução. E como o Madame falou, existe um bote salva-vidas que, se eu reconhecer que preciso desse bote, eu posso entrar nele. É muito importante isso que vocês estão colocando agora, porque acontece também, principalmente nessa ideia de perfeccionismo, a pessoa perceber que não é possível e se desesperar da própria vida até, né? E aí perceber que não tem realmente escapatória nesse barco furado. Esse barco está furado e está afundando. Mas tem sim esse bote salva-vida. E eu lembro até da expressão como Paulo fala, né, ainda em Romanos 7, ele fala: "Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?" E a resposta é: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele continua falando, mas isso é que deve nos impactar. Realmente, não olhar para nós, porque se a gente olhar para nós, vai vir só desânimo e tristeza e dor sobre dor. Mas se a gente olhar para aquele que tem a saída, aí nós vamos nos encher de esperança. Eu acho que a parábola do fariseu e publicano, ela exemplifica perfeitamente o que a gente está conversando. O fariseu e o publicano descem para orar no mesmo templo, ao mesmo Deus, eles têm o mesmo problema, o mesmo propósito, que é orar. Ele cumpre tudo direitinho, ele faz as coisas, ele dá o dízimo, ele faz tudo certinho. O outro é socialmente e religiosamente conhecido como um pecador. O outro é
ele é excluído da sociedade de tudo. Esse que é excluído, ele ora dizendo, Senhor, sê propício a mim, eu sei, eu sou pecador. E Jesus disse que esse homem, ele sai justificado e não o outro. Porque o outro fica comparando com o primeiro, fica dizendo, eu não sou pecador como ele, eu não faço as coisas que ele faz. Enquanto a gente estiver achando, olhando para o nosso próximo que fez algo aos nossos olhos pior do que o que a gente faz, e achando que a gente está mandando bem, a gente é o são que Jesus falou, que não precisa de método. A gente acha que está mandando bem. Quando a gente entender o quão desesperadamente precisamos de Cristo, e assim como o publicano dizer, Senhor, seja propício a mim, porque eu sou pecador, aí nós vamos ser justificados. O grande problema de tudo é que na igreja hoje, existem pecados que você não pode falar. E aí os iguais não se encontram. O cara que tem problema com pornografia, ele não encontra outro cara que tenha problema com pornografia. Por quê? Porque esse pecado ele é intocável. Ninguém fala. O cara que está pensando em adulterar, ele não encontra outro cara que tenha o mesmo problema ou que possa conversar. O cara que é alcoólatra, ele não encontra. Porque a gente acha que alguém precisa estar mandando bem. E o que é mandar bem? É você não falar do seu pecado. Você tem o problema, mas você não fala. Por quê? E aí alguém vai pensar que você não está mandando bem. E é ao contrário. Uma igreja que manda bem é uma igreja que confessa os seus pecados e os iguais se encontram. E quando esses iguais se encontram, eles juntos oferecem a Cristo um ao outro. E aí a cura geral. Interessante que essa parábola aí começa falando exatamente assim. E também disse esta parábola, versículo 9, né, de Lucas 18, ele diz assim, e disse estas palavras para uns em si mesmo, crendo que eram justos. A parábola é exatamente por conta disso. Desde aquela época já tinha pessoas que acreditavam que já eram justos por si mesmo. E aí, por essa atitude, cara, Deus ele é muito perfeito. Você veja que o mal surgiu no céu simplesmente porque Deus ele não queria que a criatura fosse um robô. Ele deu para essa criatura o livre-arbítrio. Essa criatura poderia, inclusive, rejeitá-lo. E aí, quando Deus vai trazer agora a salvação para o homem, Deus também respeita o livre-arbítrio da pessoa. Se essa pessoa acha que ela já é perfeita, que ela, poxa, eu já sou justo aqui, inclusive como na parábola diz, despreza os outros, isso não vai trazer a salvação obrigatória para essa pessoa, não. A salvação também ela também vai respeitar o seu livre-arbítrio. Você precisa aceitar e reconhecer por livre e espontânea decisão que você é pecador. Você precisa da salvação. Se você acha que não, Deus vai respeitar esse teu direito. Isso é incrível que Deus respeita tanto para a consequência do pecado quanto para a consequência da salvação. Se você decidiu optar pelo pecado, Deus se respeita. Se você decidiu achar que é bom o suficiente para nadar esse mar aí sozinho e acha que não vai morrer afogado, Deus também vai rejeitar. Deus também vai respeitar a sua decisão. O bote da salvação está à sua disposição. E você tem o livre direito de escolher ou não aceitar essa salvação, esse bote de salvação chamado Cristo. A Ariana falou aí de um grupo de pessoas que olham para si mesmas e elas se desanimam, né? Elas enxergam o quanto elas são pecadoras e se sentem culpadas e o quanto isso pode ser perigoso no sentido de que elas não tiram os olhos delas mesmas, né? Elas permanecem olhando para os seus pecados, sua vida indigna, e aí elas não conseguem olhar para Cristo. E assim, eu tenho tido experiências recentes, assim, conversas com algumas pessoas, jovens, adolescentes, inclusive, de pessoas que realmente estão achando que não há solução. Embora a gente tenha na Bíblia, claro que existe solução, elas não conseguem enxergar a solução para o problema delas, assim, no sentido, no caso, o pecado, né? A culpa parece ser maior do que a solução que nós temos através de Jesus. Então, assim, eu não sei se de repente tem alguém ouvindo esse podcast e se encontra nesse grupo agora, sabe? Se enquadra nessa situação e achar que é pecador demais. E, de fato, você é pecador demais, como nós todos somos pecadores demais. Mas, assim, a gente não... Você tá certo, né? Você tá certo. Mas, assim...
Não esqueça de que existe solução para o pecado. Não esqueça de que o pecado não tem a última palavra, nem é o ponto final da sua história, da sua existência. Nós temos um Salvador, nós temos alguém que venceu o pecado e se coloca à nossa disposição para nos justificar. Ele é o justificador. Ele nos dá o direito de sermos considerados por Deus justos, inculpáveis. Tão somente nós precisamos entender isso e aceitá-lo todos os dias pela fé, crer na sua justiça completamente, olhar para ele, os seus méritos, o seu sacrifício, reconhecer que somos pecadores, mas aceitá-lo acima de tudo, aceitá-lo. E ele é o nosso justificador. E a mensagem que eu deixo para os jovens é: o pecado ele é invencível se você bater de frente com ele. Você não tem forças para vencer o pecado. A única forma que nós temos de vencer o nosso pecado completamente é se esconder em Cristo. É enfrentar esse pecado em Cristo. É pedir que Cristo faça uma obra no nosso ser. Se você continuar tentando enfrentar de frente, criando métodos para não pecar, para se distanciar, ele é invencível. Ele se agiganta de uma forma que você não consegue. Mas em Cristo, nós temos a vitória sobre o pecado. Nós podemos viver uma vida digna aqui já na terra e perfeita quando nós formos para o céu e formos transformados. É isso. E aí, só querendo complementar com aquilo que eu já até falei mais cedo sobre o exemplo lá da serpente bronze, né? A gente ficar olhando para o veneno da serpente, a gente está perdendo tempo. Quando a gente pode olhar para aquela serpente de bronze, no caso, o exemplo de Jesus, o próprio Jesus, e ver que ele veio, né? Ele veio para dar vida e nos salvar e nos dar vida eterna, porque até o versículo que João fala é que foi levantada a serpente de bronze, né, por Moisés ali, assim também Jesus foi levantado aqui na terra para nos tirar da nossa condição, completamente da nossa condição. E a gente pode até olhar assim, mas a lei mostra que eu sou pecador. Mostra mesmo, é isso. A lei vem nos mostrar que nós não conseguimos por nós mesmos. Ela é um raio-x, um espelho, que mostra quão fracos nós somos, mas e quão pecadores nós somos, mas também mostra o caráter, a natureza, a essência de Deus. Então, é olhar para esse reflexo e olhar para aquele que está nos chamando para mudar a nossa condição. Sempre nós vamos ter a oportunidade de ter esse novo começo e nos reconectar com aquele que nos dá a vida eterna. Eu ia inclusive avisar que a gente estava indo para o final do nosso episódio, ia abrir para cada um fazer as considerações finais, mas vocês já foram no automático e está tudo certo. Eu queria agradecer a Elmadan, muito obrigado por estar participando com a gente. A última palavra vai ser sua, e aí você aproveita e já ora pela gente. E por todos nós que estão escutando, inclusive, o podcast. Show de bola. Beleza, então. Sim, cara, muito bom, cara. Agradeço aí pela oportunidade. É muito bom poder reunir uma turma boa como essa daí, poder falar de Deus, de Cristo. E assim, eu queria deixar para você que está em casa, nos ouvindo aí, se está no carro, no trabalho, onde quer que você esteja, que você abriu esse podcast aqui, cara, e você se identificou com o conteúdo, eu vou dar uma sugestão para você ler. Tem um livro de Maurice Bender, As 95 Teses sobre Justificação pela Fé. Se você gostou desse assunto, você vai amar esse livro. E pegando um pouco que Máquio e Rafael e Ariane comentaram agora há pouco, o capítulo 7, ele vai falar muito sobre essa questão dos atos. E tem muita gente que realmente se preocupa porque cometeu alguns atos pecaminosos, ou então muitos atos, e fica se perguntando, poxa, não tem mais salvação, eu estou perdido. E olha, você tem que entender que a lei, como a Mariane comentou, parafraseando aqui o tema da nossa desse estudo aqui, ela é como a sirene do barco que está avisando, olha, o barco vai afundar. Ela avisa que não tem jeito o barco em que nós estamos. O caminho é buscar um bote de salvação. E se você estiver atento, ouvindo a sirene, você vai buscar um bote de salvação.
E aí, esse capítulo 7 desse livro que eu recomendei para você, vai falar assim: as nossas boas obras, o que você faz de bom, ou seja, as suas boas atitudes, elas não te levam à salvação, ela não causa a sua salvação. Da mesma forma, os seus pecados, seus atos pecaminosos, também não causam a sua perdição. O que vai definir se você será salvo ou se você estará perdido é se você buscar o bote da salvação, que é Cristo. Se você aceitar isso que ele fez na cruz do Calvário por cada um de nós. E para finalizar, eu quero ler o que está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Paulo falando sobre isso, ele diz assim, ó, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. E que essa vida que Deus quer entregar para mim e para você, uma vida plena, uma vida eterna, faça hoje. Se você aceitar a Cristo como o seu bote de salvação, entender que esse barco que você está trilhando hoje já está decretado a morte, se você pular nesse barco de salvação, você vai viver a paz que Deus dá. Amado. Fica com Deus aí, muito obrigado pelo convite, cara. É bem estar com vocês. Vamos orar então. Querido Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos a Ti, ó Deus, pela bênção de podermos ter um momento desse de estudo da Tua Santa Palavra e podermos, Pai Celestial, entendermos a nossa condição. Nós sabemos que estamos nesse barco, Pai Celestial, que já foi decretado, Pai Celestial, seu naufrágio. A sirene, Pai Celestial, da lei já nos alerta todos os dias de que ele está a caminho da morte. Mas nós queremos, Pai Celestial, aceitar o bote de salvação que o Senhor colocou à nossa disposição. Se tem algum irmão, Pai Celestial, que acompanhou esse episódio e sentiu em seu coração o desejo de se aproximar mais de Cristo, que o Senhor possa lavá-lo, Pai Celestial, com o Teu sangue, o sangue do Cordeiro, e dar a ele, Pai Celestial, o perdão pelos seus pecados, e que nós possamos, Pai Celestial, ter a bênção de ter o manto de justiça sobre cada um de nós. Toma a nossa vida em Tuas santas mãos e dá-nos um dia maravilhoso em tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.